Boa noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Dentro da plataforma digital do IARGS, o Instituto conta agora com um espaço destinado a lançamentos de livros online. E o lançamento de hoje é do livro da advogada e associada do IARGS, a doutora Andréa Visotto. O título da obra é A Distribuição dos ônus decorrentes do processo de urbanização pela recuperação de mais-valias urbanas. E vamos contar hoje com a participação especial da doutora Sulamita Santos Cabral, que é a presidente do IARGS. Inclusive, já quero ver se ela já está aqui. Sim, já vou chamar a Sulamita Santos Cabral, que vai fazer a saudação especial à doutora Andréa, que é associada do IARGS. Olá, doutora Sulamita. Estou ajustando a minha imagem. Boa noite. Boa noite, Terezinha, nossa assessora de imprensa, que tanto tem promovido e divulgado os nossos eventos. É uma alegria estar aqui hoje nesse programa. Boa noite a todos os que nos assistem. Um alô especial à nossa diretoria, sempre presente. E hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial. Hoje vai ser o lançamento do livro da doutora Andréa Visotto. Tu vais, como muito bem disse a Terezinha, nós no IARGS, nós queremos fazer uma promoção cultural muito grande. Nós temos que difundir a cultura do direito. E agora nós estamos lançando o livro dos nossos associados. O primeiro, boa noite, doutora Andréa. Boa noite, doutora Sulamita. Prazer em tê-la conosco. Boa noite, Terezinha. Boa noite, doutora Andréa. Boa noite. Eu vou terminar apenas e já porque a estrela da noite é a doutora Andréa, ela é que vai nos falar desse livro maravilhoso. Mas eu estou dizendo que é uma satisfação muito grande tê-la aqui, doutora, e exatamente para o lançamento desse livro tão importante, dizendo que nós estamos incentivando os nossos associados a lançarem os seus livros da sua autoria, pelas nossas plataformas digitais. Nós já tivemos, no mês passado, não é, Terezinha, o lançamento do livro do doutor Eduardo Lemos Barbosa. E agora vai ser o seu livro. E já temos 2 ou 3 pessoas candidatas ao lançamento dos livros nos próximos meses. Então, é uma alegria muito grande, é uma satisfação mesmo poder contribuir para difundir a cultura jurídica. E nós temos certeza, doutora André, eu não li ainda o seu livro, mas temos certeza que será uma contribuição muito grande para o direito, pelo que eu entendi, para o direito tributário. Então, Terezinha dizendo isso, eu saúdo a todos e me despeço. Vou sair, mas vou ficar ouvindo naturalmente o que a doutora Andréa tem a dizer. Perfeito, doutora Sulamita. Tá. Muito obrigada pela sua participação. O livro pretende fazer uma aproximação entre a política urbana e o direito, buscando delimitar o conceito da cidade justa na pós-modernidade. Por meio de estudo do caso, a autora busca demonstrar a possibilidade de captura de mais-valias urbanas como forma extrafiscal de financiamento das cidades brasileiras. Mais uma vez, doutora Andréa, seja muito bem-vinda nesta live de hoje de lançamento do seu livro. Muito obrigado. Renovo aqui a minha saudação à doutora Sulamita e obrigada pelo espaço. Parabenizo a senhora e a diretoria por esse belo trabalho junto ao IARGS, que eu venho acompanhando há muitos anos e agora na condição de associada. Também queria renovar meu agradecimento à Terezinha, que organiza essas lives com uma precisão e uma organização que dá gosto, né? É um prazer falar aqui para os colegas do IARGS e todos aqueles que nos assistem nessa live. Vou aproveitar, pois muito bem, Andréa, e ler o seu mini currículo. Diga. O seu mini currículo, a gente não pode deixar de ler.
A doutora Andréa Visoto é advogada e consultora jurídica, professora universitária, procuradora municipal aposentada do município de Porto Alegre. Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Municipal pela Faculdade Ritter dos Reis e Escola Superior de Direito Municipal. Especialista em Revitalização de Patrimônio Histórico em Centros Urbanos pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. É professora de Direito Urbanístico e Municipal em cursos de extensão e pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já lecionou em cursos preparatórios para concursos públicos nas disciplinas de Direito Urbanístico, Direito Administrativo e Direito Municipal. Autora da obra Cidade Justa, a distribuição de ônus decorrentes do processo de urbanização pela recuperação de mais-valias urbanas. É coautora também das seguintes obras: Temas de Direito Urbano Ambiental, Direito Municipal em Debate e Direito Urbanístico para Concursos. Doutora Andréa, como que surgiu esse tema para dedicar a sua obra? Bem, a obra ela é resultado na verdade, é uma compilação da minha tese de doutorado. Tá? Então, a tese de doutorado surgiu a partir da minha curiosidade e da minha indignação com o que eu via como procuradora municipal nessa área urbanística. Indignação no seguinte sentido: eu via um descompasso entre a legislação e a rapidez com que a cidade evolui. Essa era a primeira inquietação, quer dizer, a gente costuma dizer, né, no planejamento urbano, que a cidade que adormece não é a mesma que desperta, porque ela está em constante movimento, né? Inclusive, é comum fazermos uma equiparação, uma analogia da cidade com o corpo humano, né? Na nossa fala, a gente fala o coração da cidade, as vias arteriais, né? O pulmão da cidade. Então, essa rapidez, essa dinâmica da cidade, ela muitas vezes vai deixando a legislação para trás. Então, traduzindo em miúdos, eu queria discutir o problema da efetividade da legislação urbana, justamente nessa parte em que o Estatuto da Cidade fala na justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização, que a gente vai falar mais adiante. Como é que a gente pode linkar a política urbana com o direito? Como é que a gente faz esse link? Esse link, ele já se faz há algum tempo. O trabalho multidisciplinar, que acontece em muitas áreas, hoje é, digamos, natural, né, trabalharmos em conjunto para se fazer planejamento urbano. Trabalham, evidente, os urbanistas, os arquitetos, nós temos historiadores, arqueólogos, sociólogos. E os advogados entram aí, os operadores do direito entram muitas vezes para desenhar juridicamente aquilo que se quer fazer, o que se quer da cidade, né? A cidade desejada, a gente diz, né? Transformar a cidade real na cidade desejada. Então, esse link hoje, por mais natural que ele seja, no começo, eu pude assistir isso enquanto procuradora do município, havia um certo frisson, né? Então, o pessoal lá do planejamento urbano, vem cá, esse pessoal agora da área jurídica vai também querer fazer planejamento urbano, né? E nós, do lado de cá, do lado de direito, assim, só o que faltava agora, esse pessoal vir querer dar interpretação de lei. Até que, evidentemente, que isso foi superado, e hoje não se pensa de forma distinta, senão um trabalho conjunto e multidisciplinar, sem qualquer invasão de atribuição, tá? Mas sim complementação de atribuição. Né? Evidente que na área do direito,
o direito urbanístico, ele ainda nós podemos dizer que é um ramo do direito bastante novo. São poucos os advogados, com exceção dos advogados da advocacia pública, né? Mas são poucos os que trabalham, advogados privados que trabalham com planejamento urbano. Mas há um campo enorme para a atuação de advogados nessa área, né? Justamente naquilo que eu havia falado, de complementação, de desenho do que os outros profissionais desejam, né? Para nossas cidades. Qual a importância desse tema para os advogados, também fazendo o link com o mercado de trabalho? Justamente aí, né? Então, eu que dou aula por aí, enfim, cursos preparatórios, eu vejo muito isso, né? Então, os alunos, professora, eu gostei muito da sua aula, tal. Eu digo, olha, não sei se a aula é tão boa assim. O que é surpresa é a novidade. Porque, realmente, essa disciplina, com exceção, raríssimas exceções, ela não é uma disciplina vista nos cursos de graduação. Então, quando eu vou dar aula na pós, não é. Não é justamente porque ela ainda é muito discutida, muito, podemos dizer, nova. Embora o Estatuto da Cidade esteja completando, neste ano, 20 anos de sua edição, que é, digamos, o marco, né, da política urbana, a Constituição Federal de 88 e depois, digamos, explicitada através do Estatuto da Cidade, nós podemos dizer que o direito urbanístico ainda é muito novo. Então, o que a gente vê é um desconhecimento não proposital e nem por falta de interesse, mas um desconhecimento porque as faculdades ainda não se alertaram para essa área do direito, que é evidente que vem do direito público, que vem do direito administrativo, né? Uma especialização de tudo isso. Mas, na verdade, como eu havia referido também anteriormente, é um campo de atuação bastante promissor, bastante interessante para os advogados privados. Porque, em realidade, o advogado público vai precisar trabalhar com isso, os promotores de justiça em algum momento vão trabalhar com essa matéria, os juízes magistrados também, mas os advogados públicos também. E muitas vezes se confunde o direito urbanístico com o direito imobiliário. Exato. Boa lembrança. Então, o direito imobiliário, sim, ele tangencia, ele vai tratar mais da questão dos imóveis relativamente à posse, à propriedade, ao registro. O direito urbanístico vai tratar disso também. Nós poderíamos dizer que o direito urbanístico é melhor dito, o direito imobiliário é uma pequena parte do direito urbanístico. Né? Então, com essa profusão de planos diretores, com essa profusão de cidades, né, e especialmente agora, eu fiz, por exemplo, a minha tese, né, ela é de 2018, e hoje ainda eu estava relendo, fazendo uma revisão para a nossa live, e eu vejo que tem uma premissa ali que já está desatualizada, porque eu falo ali que as cidades, né, crescendo cada vez mais e mais pessoas vindo para os centros urbanos, e fiquei me questionando que essa premissa hoje, talvez ela já não seja tão verdadeira em razão da pandemia. Né? Talvez essa é a grande também, fazendo um desvio aqui no nosso tema, mas essa é a grande charada, né? É a pergunta de $1 milhão. O que vai ser? Como vão ser as nossas cidades pós-pandemia? Muita gente, não é? Nós não sabemos. Muita gente foi morar ou na praia, ou no interior, né? E não pretende voltar. No campo, né? Foi para o campo, né? No campo. Exato. A gente vê muito também a entrega de imóveis pelos profissionais liberais,
que não querem mais ter, digamos, suas salas, eles podem... Evidente que aqui, na maioria, eu estou me referindo também aos advogados, né? Porque alguns profissionais precisam ter seu espaço de trabalho presencial para encontrar os seus clientes, né? Mas a pandemia mostrou aí que as cidades vão passar por uma grande renovação. Então, de qualquer forma, e em qualquer hipótese, há, acredito eu, um grande espaço, um grande mercado de trabalho aberto nessa área, né? Que abarca, sim, o direito imobiliário, mas tem muito mais, assessoria em planos diretores, assessoria em legislação de patrimônio histórico, etc, etc, etc. Eu gostaria de destacar a presença da doutora Maria Isabel Beck, que é diretora do IARS, da doutora Ana Amélia Prati, da doutora Clara Marisa, enfim, várias pessoas aqui lhe prestigiando na data de hoje. Doutor Eduardo Fontoura também, todos lhe dando aqui, lhe saudando com um boa noite. Doutor André, como é um tema novo, pelo menos para mim, apesar de ter um filho arquiteto, eu gostaria de perguntar como é que seria a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização. Como é que a gente traduz isso? Primeiro, saudar os meus colegas que aqui me prestigiam, é uma honra, e dizer que esse nome tão grande, né? O que plâncton é esse? Como que a gente traduz essa justa distribuição, né? A ideia é a seguinte: as cidades, elas têm um ativo, né? Um patrimônio econômico, digamos assim. Em algumas situações, não todas, a utilização desse patrimônio, desse ativo que pertence à cidade, ela pode gerar, por ato do poder público, um enriquecimento ao particular, tá? Explico. Por exemplo, uma lei municipal, ela altera a capacidade construtiva de determinados imóveis, ou seja, o que eu posso construir no meu terreno, porque isso é delimitado pelo plano diretor. Na medida em que essa capacidade construtiva ela é aumentada, isso significa que o valor desse imóvel foi aumentado também, tá? Isso significa também que a cidade foi adensada naquele espaço, ou seja, eu uso sempre o exemplo que eu usei lá no meu mestrado, tá? Que estão aqui em Porto Alegre vão entender. Bastian, Avenida Bastian, esquina com Getúlio Vargas. Ali, originalmente, nós tínhamos 3 terrenos com média de 3 pessoas por terreno, habitando, 3 habitantes, digamos assim, por terreno. Na medida em que há a incorporação daqueles terrenos e é edificado ali um prédio com mais de 20 andares, nós passamos, digamos, de 7 pessoas, uma conta muito básica, conta de advogado. Uhum. Então, né, porque isso eu digo, eu não vou me meter a fazer conta muito difícil, mas é isso, com base no IBGE, por metro quadrado nós tínhamos, né, um percentual e, dito de uma forma muito simples, é isso. 3 pessoas por terreno. Então, teríamos naquele espaço 21 pessoas. Com a construção daquele prédio de 20 andares, nós passamos a ter de 21 pessoas, 950 pessoas no mesmo espaço. No mesmo terreno. No mesmo dos 3 terrenos. E como que fica a infraestrutura disso tudo? Né? Como que se dá o aporte? Infraestrutura aqui, água, esgoto, mobilidade urbana, especialmente ali naquela região a mobilidade já é complicada, tá? Transporte. Então a ideia de recuperação de mais-valia
vem, primeiro, da questão do adensamento. Segundo, com a apropriação do particular, que o particular teve. É lícito? Estamos num Estado capitalista? Sim, mas seria justo o particular adensar a cidade de tal forma, sem devolver à cidade o impacto desse adensamento? Esse seria um exemplo. Então, a ideia da justa distribuição é isso, digamos, exigir daquele, vamos falar aqui, ou empreendimento, ou daquela atividade que causa impacto na cidade e que se aproprie desse ativo da cidade de forma particular, que ele devolva à cidade aquilo que ele se apropriou em forma de infraestrutura. Né? Então, a infraestrutura é o que a gente vai chamar popularmente de contrapartidas, são as contrapartidas urbanas. Um assunto que eu não digo nem hoje, né, já há algum tempo, fala muito disso, que está na mídia e pode ser compreendido aqui, pode ser ilustrado para melhor compreensão, é a Arena do Grêmio, que ainda não é do Grêmio, né? Mas enfim, a Arena. A Arena do Grêmio, qual é o... E trabalhei muito nesse processo, então tenho condições de, embora já um pouco afastada, tenho condições de afirmar que o que ocorreu ali foi o quê? Qual é o grande debate? Por que digamos, há aquele imbróglio e não, né? Está sempre na mídia. Por quê? Porque ali havia um... O que nós tínhamos ali antes da Arena? Nós tínhamos um terreno alagadiço. Então, evidente, foi feito um estudo de impacto ambiental, enfim, se pôde mensurar todos os impactos positivos e negativos, e a partir desses impactos dizer para o empreendedor, olha, para a construção da arena, as medidas são estas, estas e aquelas. Ocorre que o empreendimento arena, ele não é formado apenas pelo estádio, ele é formado por um conjunto de prédios que casualmente estão lá já habitados. Então você faz a seguinte conta, eu tinha ali um terreno alagadiço e hoje eu tenho, em dias que não há jogos, mais de 3.000 pessoas vivendo ali. Não há o esgotamento sanitário necessário, não há a absorção da mobilidade, isso é visível em dias de jogos. Então, essa exigência das contrapartidas, que isso é pactuado, né, pactuado através de um termo, que, digamos, se discute hoje e que dificulta a finalização dessa novela Arena do Grêmio. Então, essa justa distribuição, e aí no meu estudo, eu trabalhei de forma parcial, na verdade, a diretriz, ela é uma diretriz de política urbana, a diretriz inteira é justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização, o que significa que, ao contrário, se eu tenho uma menos valorização no meu imóvel, eu deveria ser indenizado pelo poder público por essa menos-valia. Isso eu não trabalhei. Tenho que ser bem honesta, não trabalhei. Então, o que eu quis trabalhar seria essa parte dos benefícios decorrentes dessa apropriação de mais-valia. Na verdade, o conceito, ele é o conceito que vem de Marx, né? Aplicado aqui à política urbana, nesse sentido de captura daquilo que o empreendedor lucrou utilizando um capital da cidade. Seria isso. A doutora Maria Isabel Beck, a diretora do IAGS, ela pergunta aqui, mas o particular não paga o solo criado, que é justamente um instrumento de ordenação, de adensamento?
Pergunta da doutora A Maria. doutora Maria Isabel não esperava outra pergunta da senhora. Obrigada pela pergunta. Sim, o solo criado, que é a outorga onerosa do direito de construir, é um instrumento de mais-valia, é um dos. Então nós temos, tanto é que a gente chama em Porto Alegre o solo criado, de solo criado. Na verdade, ele deveria se chamar solo vendido, né? Por quê? Porque o nome do instrumento é a outorga onerosa do direito de construir, ou seja, o Estado, o município no caso, ele outorga de forma onerosa o direito de construir a mais, né? Ou seja, eu poderia fazer aqui uma comparação com um princípio muito utilizado no direito ambiental. É uma comparação meio capenga, mas serve. No direito ambiental, utilizamos o princípio, básico do direito ambiental, o princípio do poluidor-pagador, né? Aquele que polui, ele deve pagar pelos impactos negativos. Se a gente trouxer isso para o âmbito da cidade, é mais ou menos isso que acontece com a outorga onerosa, ou seja, o particular, havendo essa possibilidade, ele compra direito de construir a mais do poder público. Tá? Então, é isso aí. A doutora Maria Isabel está certa. O solo criado é uma das formas. Né? A outra forma que eu estudei e que mostro no livro são as contrapartidas. Por que eu separei? Por que eu tive que fazer esse recorte? A base teórica é a mesma. Porque as contrapartidas, elas não estavam sistematizadas. Se fala em contrapartida, esse instrumento ele é muito utilizado em Porto Alegre há bastante tempo, mas ele não havia uma sistematização teórica. Da onde que vinha? E aquilo que eu falei no início da live. Por que as contrapartidas sempre chegam atrasadas? Ou seja, isso que aconteceu na Arena do Grêmio, ou o que aconteceu no Shopping Iguatemi, que é o meu estudo de caso. Né? Quer dizer, a culpa é do empreendedor? Não, nem sempre, não é isso. Mas o que eu falava no início, essa dinâmica da atividade privada na construção dos seus empreendimentos, ela não é acompanhada pelo poder público. Então, é evidente que vai acontecer esse caso da Arena, e no caso do Iguatemi, que serviu de base para o meu estudo por um fator muito interessante, eu consegui pegar o Iguatemi é uma obra de 1983, e ela veio acompanhando a evolução constitucional e legislativa. Então era importante, era interessante fazer esse paralelo do desenvolvimento do Iguatemi, né, que ele veio crescendo com várias etapas, e o acompanhamento da legislação. Né? O Iguatemi, para quem não sabe, ele era um tambo de leite, ele não era nem área urbana. Então, pois é, e hoje o Iguatemi, ele olha o bairro que ele que atrai, ele que é o gerador de, digamos, de valorização, ele deveria, digamos, de uma outra forma, ele que deveria cobrar dos proprietários privados, porque a atração ali é ele. Mas o que eu queria dizer, é o empreendimento, é que uma das contrapartidas do Shopping Iguatemi é a duplicação da Avenida Anita Garibaldi, que está prevista desde 1997, se eu não me engano. Ora, para fazer essa obra, são necessárias desapropriações por parte do poder público. Então, a obra está pronta, o empreendimento está pronto. Como que eu vou dizer para o empreendedor ou para a cidade que não vai ser aberto o empreendimento, porque tem milhões de desapropriações para serem feitas? O doutor Fernando Malman colocou sempre muito esclarecedoras as colocações da doutora Andréia.
A doutora Dolores Vicente, questões explicadas com clareza. Muitas pessoas aqui obrigada. Ligando pelas suas explicações relativas ao seu livro. Tema bem interessante. Doutora, a senhora poderia dar mais explicações sobre do que se trata a mais-valias urbanas? É esse conceito, então, por exemplo, o conceito marxista, ele parte, qual é a ideia básica? A ideia básica é que aquele que produz, digamos, o objeto, aquele objeto ele tem um valor, só que esse objeto ele é apropriado pelo detentor dos meios de produção, e ele é alienado por um preço muito maior do que aquele original. Perfeito. Então, segundo Karl Marx, essa diferença entre o valor real do bem e o lucro, ele pertenceria não ao dono ou titular do domínio dos meios de produção, mas àquele que produziu o produto. Trazendo isso para a cidade, nós temos duas situações. Dois proprietários. Um proprietário tem um imóvel, ele constrói a sua casa, ele mantém a sua casa limpa, em ordem. Todo o esforço decorrente dessa sua atuação valoriza o imóvel. E essa valorização é do particular. Maravilha. Não tem problema. Outra situação é aquela que decorre, mesmo, digamos, um vizinho desse nosso proprietário anterior, que não faz absolutamente nada, e por ato do poder público, ou por o legislativo, ou um ato executivo do poder público, se coloca, digamos, asfalto, energia elétrica, luz, encanamento sanitário, passando de frente desse terreno. Evidentemente que vai haver a valorização desse imóvel. E aí nós vamos ter um outro instrumento que se chama contribuição de melhoria, que captura um pouco dessa valorização que foi feita pelo poder público e não pelo particular. Acho que fica mais claro assim. Então, na contribuição de melhoria, esse imóvel que foi valorizado sem nenhum ato do particular, ele será onerado com uma quantia, que é a contribuição de melhoria. Isso vai acontecer uma vez na vida, né? Que vai capturar um percentual dessa valorização do imóvel. É uma outra forma. Nós temos a outorga onerosa, a contribuição de melhoria e as contrapartidas que foram objeto da minha obra. Doutora Simone Mense dizendo, oi, amiga linda. Inclusive, oi, é até bom Simone. lembrar Prazer. que hoje é dia do amigo, né? É dia do amigo. Então, um abraço. Felicito a todos. A todas as pessoas que estão aqui assistindo esta live aqui com a doutora Andréa Visoto. Inclusive, gostaria de lembrar, se a senhora me der licença, que o IARGS está com uma plataforma 100% online. Confira o nosso site, blog, redes sociais, canal do YouTube. Estamos com uma variada programação online. Inclusive, o artigo publicado hoje no site e no blog do IARGS é do ex-presidente da OAB-RS, Dr. Marcelo Bertolucci. Ele abordou o tema a conciliação e o devido processo legal em tempos desafiadores. O artigo está postado no site e no blog do IARGS. E na sequência do Grupo de Estudos de Direitos de Família e Sucessões do IARGS, a videopalestra de hoje é da doutora Simone Tassinari. Ela discorre sobre o tema Família e Empresa em Debate. Esta videopalestra está à disposição no canal do YouTube do IARGS. Aliás, todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Convido a todos
para se inscreverem no canal e clicarem no sininho para ativar as notificações. Obrigada, doutora Andréia. Dando sequência, o que seria uma cidade justa? Essa é a grande pergunta. Antes, só para lembrar do Dia do Amigo, lembrar todos os meus amigos que estão aqui me prestigiando também nessa noite fria. Tem que ser muito amigo, né? Com esse frio todo. Enfim, um abraço a todos, não só os amigos, como aqueles que não são amigos, mas que nos assistem. Não são amigos porque não nos conhecemos. O que seria uma cidade justa? Bom, eu tinha que fazer esse paralelo dentro do meu trabalho, eu não queria sair eu não queria sair de dentro da minha essência, né? Então, a minha essência é dentro do direito. Embora, né, o meu mestrado e doutorado seja lá na faculdade de arquitetura, né, a minha essência é do direito. Eu fui para lá para absorver alguns conhecimentos para trazer para a minha área, né? Então, eu tinha que fazer esse eixo de justiça, o que seria a cidade justa. E um dos capítulos do livro, ele vai tratar de diversas formas de justiça através dos tempos, né? Porque em muito tempo se pensou que justiça seria tratar os iguais de forma igual. E isso não é justiça. Justiça é tratar de forma desigual os desiguais. Né? Aí sim você vai fazer justiça. Com certeza. Então eu trabalho dentro desse capítulo todas as teorias, as principais teorias de justiça, mas o interessante é que, independente do entendimento desta ou daquela época, é que o valor justiça sempre foi um valor da sociedade ocidental. Então, isso é bastante importante. Bom, para chegar à cidade justa, à cidade ideal, em termos de planejamento urbano, a cidade justa é aquela que oferece as mesmas oportunidades de serviços e de infraestrutura para todas as partes desse território. Coisa que a gente não vê, né? Então, trazendo aquele conceito de mais-valia, se eu conseguisse capturar esses valores e trazer para o poder público, eu poderia não apenas trazer a infraestrutura, enfim, para o local do empreendimento ou atividade, mas também levar um pouco dessa infraestrutura para as periferias e para as áreas menos favorecidas. E com isso tentar gerar um certo equilíbrio entre as áreas da cidade. Tá? Porque o que a gente tem hoje, tem áreas da cidade que não são providas de transporte, nós temos áreas da cidade que não são providas de água, nem de esgoto. Né? As cidades brasileiras refletem isso, não é necessário fazer nenhum estudo, está aí, a olhos vistos. Né? Então, seria mais um instrumento, mais uma forma de financiamento das cidades. Como a doutora Sulamita falou antes, sim, a tese tem a ver com direito tributário, porque é lá do direito tributário que vem o princípio da solidariedade tributária. Todos nós pagamos tributos na medida das nossas posses e das nossas propriedades para financiar a cidade. As contrapartidas ou a recuperação de mais-valia seria uma forma extrafiscal de financiar as cidades. A doutora Fernanda Malman colocou: minha adorada amiga. Essa é amiga mesmo. Beijo, Fernanda. A doutora Rosângela Benetti, a doutora Andréia maravilhosa, sabe muito. Realmente. Querida.
A doutora Deia concorda com a doutora Andréia. Parabéns. Obrigada. Muitas pessoas aqui lhe prestigiando, muitas pessoas lhe prestigiando. Doutora, qual o papel do gestor e do empreendedor na formação de cidades? Pois é, como eu referi anteriormente, a gente falar nesse assunto, falar em mais-valia, especialmente numa época que a gente está nessa polarização política, né? Então lá vão falar, nossa, isso é coisa de comunista, nossa, o que é isso, né? Não. O que a gente está falando é uma explicitação, é uma tentativa de concretização daquilo que a Constituição Federal trouxe. Né? Na medida em que a Constituição Federal tratou a política urbana como um capítulo constitucional, constitucionalizando e protegendo esse tema, que foi explicitado pelo Estatuto da Cidade, isso não é uma questão política, é uma questão legal, né? Explicitação de um mandamento constitucional. Então, quando a gente fala nas contrapartidas, aqui em Porto Alegre, e isso é um dado bastante positivo, a exigência de contrapartidas para compensar esse impacto causado pelos empreendimentos, elas já estão absorvidas pelos empreendedores. O que se discute, porque uma coisa é importante dizer, essas contrapartidas, elas não saem da cartola do coelho. Essas contrapartidas, elas se originam de estudos, os estudos de impacto servem para isso, né? Alguns empreendimentos e atividades não vão causar impacto, então não é necessário a exigência dessas contrapartidas. Agora, aquelas que forem exigidas, elas vão ser exigidas a partir de um diagnóstico. Então, isso em Porto Alegre já está sistematizado. Esses termos de compromisso que são feitos, né, onde são ajustadas essas contrapartidas, esses termos estão publicados, são publicizados na página da Procuradoria, para quem quiser ver, né? Então, aqui em Porto Alegre é algo que não se discute muito. O que se discute muitas vezes é não a exigência de contrapartidas, mas a contrapartida. Não, olha, isso, digamos, sei lá, fazer um viaduto do lado para ligar o lado A ao lado B, não, mas isso não é preciso, então vai entrar numa discussão técnica, né? Mas esse processo, ele já está bastante sistematizado em Porto Alegre. Isso é um lado positivo, muitos municípios não têm, né? Lamentavelmente não tem. Eu lembro aqui apenas para ilustrar uma situação que aconteceu na cidade de São Paulo. São Paulo, quando da inauguração do shopping Cidade Jardim, se eu não me engano, havia uma contrapartida que era justamente a construção de um viaduto para desafogar o tráfego que ia decorrer daquele empreendimento. E no dia da inauguração não existia nenhuma pedra do tal do viaduto, pois o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e bloqueou a inauguração do shopping. De novo, aquela questão do descompasso, né? Quer dizer, a atividade privada anda muito rápido, mas, digamos assim, o poder público, na aprovação dos projetos, enfim, acabou atrasando a obra, o empreendimento privado, né? Deixa eu lhe dizer aqui um comentário do arquiteto André Ruyer. Não existe planejamento urbano sem os operadores do direito. Conheço o arquiteto, o doutor... até porque eu lhe disse que eu tenho um filho arquiteto, né? Então,
Ele fez esse comentário aqui. Não existe planejamento urbano sem os operadores do direito. O doutor André Uyer, ele é muito suspeito, porque ele fez parte da minha banca de doutorado. Então, ele conhece muito bem o meu trabalho. Na verdade, é isso. Não é que um tenha, digamos, mais protagonismo que o outro, né? É um trabalho multidisciplinar. Muito bonito de se fazer, por sinal. Aquilo que eu também comentei antes, de uma certa frisson que existia, né? Hoje, nossa, isso absolutamente superado, né? Tanto na vida pessoal como, enfim, dentro da administração pública. Então, só complementando. Claro. Então, a importância dessas questões para o empreendedor privado, como para o gestor, para o empreendedor privado, em compreender, né, esse processo, que aqui, como eu disse, em Porto Alegre está compreendido. Para o gestor público, procurar, digamos, acompanhar, né, esses empreendimentos, enfim, e fazer as exigências de contrapartidas como uma forma de financiar as cidades. Né? Então, eu sempre digo assim, eu não acredito em falta de dinheiro nas cidades. Não acredito. O que eu acredito é a não utilização dos instrumentos que estão à disposição de todos para o financiamento das cidades. Concluí a resposta, desculpe te interromper. Perfeito. A doutora Carmen Peterson colocou parabéns, Andréia, e, enfim, saudando a todos, dando boa noite. Quero também aqui salientar a doutora Tânia Beatriz Goulart, que também entrou aqui, doutora Deia também, dando os parabéns. Enfim. Obrigada. Doutora Andréia, o que eu não lhe perguntei a respeito desta obra? Deixa eu até ler bem direitinho aqui o nome do livro que o IAR está lançando hoje. É a distribuição dos ônus decorrentes do processo de urbanização pela recuperação de mais-valias urbanas. O IARGS agora, mensalmente, está dedicando um espaço para lançamentos de livros. E hoje é da doutora Andréa Visotto. O que eu posso não ter perguntado? O que seria importante? Perguntaste tudo. A essência foi perguntada, a essência foi debatida, enfim, foi mencionada. Claro que o livro vai abordar toda uma questão teórica da modernidade, da pós-modernidade, o porquê que há esse desencaixe, que eu acho que é uma das partes que eu mais gosto do meu livro, embora eu não tenha solucionado, né, a questão. Esse desencaixe que há entre a vida real e a vida jurídica, né, isso é perturbador. E no direito urbanístico é pior, digamos, é mais grave, justamente em razão dessa rapidez. Né? Nós temos ainda um Código Penal dos anos 40. Né? Fazendo um exemplo, o Código Civil foi mudado há pouco. Né? E a vida... Né? Quantas coisas que a gente poderia mencionar aqui que o direito ainda não abarcou. Ele avança em tantos conceitos, em tantas coisas, mas a legislação, muitas vezes, ela fica para trás. Então, foi esse paralelo que eu procurei tentar responder, né? A efetividade dessa diretriz de política urbana para se alcançar uma cidade justa, utilizando o caso do shopping em Iguatemi. Foi um estudo bem interessante, me deu bastante trabalho. Mas ele, por outro lado, foi muito prazeroso. Que bom. Deixa eu dizer como é que estamos nas nossas redes sociais. No Instagram estamos com 2.931 seguidores. No Facebook com 3.245 seguidores. No Twitter com 540 e no canal do YouTube com 702 inscritos. Aproveito a oportunidade para convidar a todos para se inscreverem no canal do YouTube do IARGS e clicarem no sininho para ativar as notificações. O nosso mês de agosto vai ser repleto de atividades quando o IARGS comemora a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Em pouco tempo estaremos anunciando todas as atividades do mês de agosto. Gostaria muito de agradecer a sua participação hoje aqui, doutora Andréa Visotto, que com certeza já contribuiu para o acervo online do IARGS.
Mais alguma palavra, doutora? Apenas agradecer a todos que nos assistem, agradecer a tua organização, que foi perfeita, e o espaço que me foi concedido, porque esse lançamento em tempos de pandemia é o que podemos fazer, né? De forma online, e foi muito prazeroso esses minutos que conversamos. Te agradeço muitíssimo. Muito obrigada. E aproveito para dizer que a próxima live, que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 22, vai ser com a doutora Gabriele Spencer da Fontoura Teixeira, que é advogada, pós-graduada em Direito Público. Ela vai falar sobre o tema coisa julgada nas ações coletivas. A doutora Isolda Borer colocou aqui, muito importante esse estudo com olhar à nossa cidade. Parabéns. A doutora Solange Oliveira, tema interessantíssimo, parabéns. A doutora Maria Isabel Begg também aqui colocou parabéns. Doutora Sulamita também. Então, ou seja, live foi um sucesso, assunto interessantíssimo. A doutora Graça colocou parabéns pelo tema da live, pertinente, muito necessária para a dinâmica urbana. Obrigada, doutora Andréia. A doutora Kalin, a Palombi também colocou parabéns. A doutora Márcia, a doutora Deia, dando parabéns pelo tema, dando beijos e saudando a todos. Um grande abraço, aqui eu me despeço em nome da doutora Solamita Santos Cabral. Um abraço a ela, especial. Pelo Dia do Amigo. A doutora Tânia também agora aqui dizendo parabéns à doutora, feliz, muito feliz nas colocações, Terezinha sempre maravilhosa, muito obrigada. E me despeço agora em nome da doutora Solamita Santos Cabral, com um abraço a todos. A doutora Solamita acabou de colocar parabéns, doutora Andréia, com os nossos agradecimentos. Até quinta-feira, na próxima live. Mais uma vez, doutora Andréia, muito obrigada. Um grande abraço. Doutora Fernanda colocou, não poderia ser diferente o que vem da doutora Andréia. Com certeza. Muito obrigada. Prazer. Um abraço a todos. Um abraço e uma boa noite. Boa noite. Até a próxima. Esta live vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Acessem, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para ativar as notificações. Um abraço a todos. Um abraço.